Bem, queria então, antes de mais nada, agradecer muitíssimo a Cilei e aos amigos, companheiros da Escola de Ciências do Trabalho pelo convite, pela oportunidade de estar aqui novamente, um lugar onde eu me sinto em casa, por várias razões, e também porque sou membro do conselho da escola, o que me deixa muito feliz. E, e dizer que é uma oportunidade, no meu caso, quer dizer, uma oportunidade muito feliz de estar lançando o livro aqui na Escola de Ciências do Trabalho, porque é um espaço fundamentalmente adequado, né, para que a gente possa discutir essas questões, porque em grande medida é um pouco a minha agenda de pesquisa pessoal e se confunde até certo ponto, né, com a própria com os temas, né, que as ciências do trabalho, em especial a escola aqui do DIEESE, acabam ah, enfim, discutindo, promovendo, debatendo. Então, é uma felicidade muito grande para mim poder lançar o livro aqui na escola, né? Agradecer as gentis palavras da Cilei, uma amiga, companheira de muitos anos, e dizer que eu vou tentar, na verdade, falar um pouco sobre o livro, naturalmente, não vou me furtar, né, a fazer um pouco de propaganda do livro, mas, na realidade, eu gostaria de dar um passinho atrás, não é, e talvez introduzir a minha fala com o outro livro que está aqui, que é uma outra pesquisa também, uma pesquisa mais histórica, de sociologia de história, de sociologia do trabalho. A política do Ah, precariado chama o livro e isso. também está à venda junto com a rebeldia do precariado. Porque, na realidade, quer dizer, quando a gente discute o que o meu amigo Jorge Sotomayor, que é um jurista da área do trabalho, enfim, direito do trabalho, ele costuma chamar de golpe trabalhista, né? E eu me apropriei dessa expressão que ele criou, não é, para dar o título para essa mesa, né? A gente tem que saber, eu tenho insistido nesse ponto, né? A gente precisa de fato interpretar e compreender o sentido mais profundo, né, desse chamado golpe trabalhista, cristalizado na aprovação da chamada Contra-Reforma Trabalhista pelo Congresso e antes pela aprovação da lei que possibilita a universalização da terceirização, né, que já havia sido aprovado pelo Congresso, o que a rigor representa uma desconstrução, né, um desmanche de um conjunto de iniciativas, em especial, enfim, leis, etc., que durante muito tempo vertebraram o polo protetivo, né, do trabalhador brasileiro e que não apenas representava, né, esse polo protetivo, quanto ah, a rigor foi central para o esforço de industrialização brasileiro, por um lado, não é? A industrialização tardia, periférica, semiperiférica, enfim, fordista do país, mas ao mesmo tempo, e é um pouco essa história que eu conto nesse livro, né, o livro antes, né, do livro que eu estou lançando hoje, foi central também para a definição de uma identidade para a classe trabalhadora nesse país. Não é? Então, a CLT, por exemplo, apesar de ser uma lei, enfim, ela é algo muito mais profundo e enraizado, né, na classe trabalhadora brasileira do que propriamente um conjunto de leis, enfim, relacionadas aí à proteção do trabalho. Por quê, né? E talvez essa seja a, a, a questão, né, que eu gostaria de propor logo no início, para a gente pensar coletivamente, né? Por uma razão muito simples. Porque a CLT foi o primeiro momento da história brasileira em que tivemos o reconhecimento pelo Estado de que a conflitualidade de classes tinha um espaço legítimo para ser efetivamente, para se desenvolver, para que ela pudesse efetivamente evoluir. Porque antes da CLT, e a CLT
ela é um ponto, um momento, né, muito estratégico de um ciclo de lutas que hoje, inclusive, hoje não, esse ano faz 100 anos, né, em junho, julho de 2017, faz 100 anos, que é o ciclo que se inaugurou com a greve geral aqui em São Paulo, né, de julho de 1917, né, e que passa por todo um processo, né, um momento muito tormentoso, que foi a década de 20, que foi uma década marcada pelo tenentismo, pela crise, né, da República Velha, enfim, do antigo regime republicano brasileiro, década de 30, pós-Revolução de 30, né, você tem a entrada em cena de forma muito contundente, muito marcante, né, de forças sociais ligadas essencialmente ao trabalho, né, o Partido Comunista Brasileiro, mas ao mesmo tempo os sindicatos, né, que alcançaram, num contexto de crise de hegemonia do regime, que buscava se consolidar, alcançaram concessões. Essas concessões elas foram se acumulando ao longo da década de 30. Em 43, finalmente você tem uma sistematização de todas aquelas concessões anteriores que acabou, vamos dizer assim, convergindo para o surgimento da CLT, né? Então, a CLT, a rigor, ela é mais do que o reconhecimento por parte do Estado de que o país entrava numa era, que é uma era marcadamente internacional. O Brasil não está sozinho nesse processo, né? É um processo internacional, quer dizer, ocorre na Europa Ocidental, nos Estados Unidos, que é uma era vamos dizer assim, de consolidação, de construção e, eventualmente, de consolidação em alguns países, né? De uma espécie de sociedade que tem na proteção do trabalho um dos seus eixos e, consequentemente, nos desdobramentos que a proteção do trabalho pode promover, por exemplo, na estabilização do conflito de classes e na criação de um mercado interno de consumo. Okay? Esses são os dois grandes, eu diria, desdobramentos, né, mais imediatos da construção desse polo protetivo, dessa coluna, né, que protege o trabalho via legislação trabalhista, via a proteção trabalhista, no caso brasileiro, a CLT. Pois bem, foi a primeira vez na história desse país em que o conflito de classes foi reconhecido como legítimo, porque antes ele era basicamente um caso de polícia, né? Tem aquela famosa declaração do Washington Luiz, né, na época presidente da República, que dizia que a questão social no Brasil era um caso de polícia, né? Ou seja, não tinha legitimidade, ela não tinha um espaço propriamente político pelo qual se expressar. E esse ponto é central para a gente entender qual a escala, a profundidade, o alcance e os interesses que estão hoje, né, vigorando nesse contexto de desmanche do polo protetivo, de golpe trabalhista, e de desconstrução da identidade da classe trabalhadora brasileira. É um pouco sobre isso que a gente deve discutir, quer dizer, que a gente deve pensar e refletir. Não é apenas um conjunto de mais de 100 alterações na CLT, é muito mais profundo do que isso. É a tentativa de você desconstruir uma história secular de construção de uma identidade coletiva que foi muito bem sucedida. Esse é o ponto central. A gente não pode nunca se esquecer disso. Esse processo que tem na CLT um dos seus marcos, né, a partir de então, passa a, de alguma forma, definir o horizonte de intervenção das classes subalternas brasileiras no sentido amplo e da classe trabalhadora em especial. Esse foi um processo de construção de uma identidade coletiva excepcionalmente bem sucedido, tendo em vista uma intensa e permanente mobilização social. Eu conto um pouco essa história no livro, né? Década de 50, com várias greves muito importantes, a greve dos 100 mil, a greve dos 400 mil, a greve dos 700 mil, depois a greve do 1 milhão, a greve geral de 63, que conquistou a famosa, o 13º, que institucionalizou o abono de fim de ano, de Natal, né? E criou a lei do 13º salário. E quando ia, vamos dizer assim, eclodir a greve do 1 milhão, veio o golpe, né? Mas o que chama a atenção, além efetivamente desse processo de mobilização que tinha uma dinâmica muito peculiar, né? Por quê? Porque a CLT existia de um ponto de vista normativo, mas a sua
facticidade, ou seja, a sua realidade, a sua eficiência, ela não era propriamente, como diria, tão enraizada na estrutura econômica brasileira, portanto, criava-se uma espécie de espaço entre, né, por um lado, a validade ou, eu diria, a facticidade, a capacidade da lei de aderir, né, às relações de trabalho dentro das empresas, e, por outro lado, a sua normatividade, existia um espaço que era fundamentalmente preenchido pela ação coletiva dos trabalhadores, organizados fundamentalmente em sindicatos, né? Então, essa dinâmica acompanha o processo de industrialização, essa dinâmica impulsiona o processo de industrialização nesse país, essa dinâmica é a grande responsável pela constituição dessa verdadeira promessa que é a sociedade salarial brasileira, né, que mistura, que se organiza em torno dessa mescla entre, por um lado, a possibilidade de progresso material para os trabalhadores e, por outro, a aquisição de qualificações e, consequentemente, de uma espécie de impulso, né, que levaria o trabalhador, a despeito de todas as dificuldades, para um patamar superior em relação ao qual ele se encontrava no início dessa história toda, né? E você teve esse processo como um processo muito, muito bem sucedido. Ele foi tão bem sucedido que ele transformou, a gente às vezes não se dá conta disso, mas ele transformou em 20 anos, né, a cara do país. O Brasil modificou-se radicalmente, integralizou o ciclo da produção industrial fordista, né, ampliou. O país, na década de 70, no início dos anos 70, né, o Brasil era uma espécie de caso, como se diz, um caso de sucesso mundial da indústria, da industrialização. Dos países emergentes, ele era o país mais industrializado. Os chineses vinham ao Brasil estudar como que o país se industrializou em tão pouco tempo e como ele conseguiu estruturar uma classe trabalhadora com aquelas características que, a despeito de toda a precariedade do modo de vida, era uma classe trabalhadora vibrante, pungente, vibrante, extremamente articulada politicamente, que tinha desenvolvido uma linguagem, uma gramática política, que era a gramática dos direitos trabalhistas, né, que havia conseguido alcançar esse patamar. Com o golpe, o que você teve, a despeito de todo o apoio empresarial ao Exército, aos golpistas em 64, nem a ditadura militar ousou atacar a CLT. Eles fizeram uma reforma em 66, que foi o fim, vamos dizer assim, da estabilidade do emprego depois de 10 anos, substituindo pela lei do Fundo de Garantia, que foi uma lei proposta na época pelo Roberto Campos e coisa e tal. No entanto, não houve alteração substancial na CLT. Né? Na década de 70 houve pequenas reformas, muito pequenas em algumas cláusulas, instituiu-se a lei, enfim, o trabalho terceirizado para vigilantes, mas nada que fosse de fato substantivo, né? Uma alteração substantiva da CLT. Os anos 80, ao contrário, além de não terem alterado a CLT, os anos 80 eles coroaram, com a redemocratização, coroaram a ideia de proteção social com uma ampliação em escala inédita na história brasileira, de incorporação de direitos sociais, educação, saúde e uma miríade de outros direitos, com a garantia de que esses direitos tivessem fontes permanentes de financiamento definidos constitucionalmente, que é um pouco aquilo que a atual reforma tributária está tentando destruir, né, essa vinculação de fontes para financiamento de direitos, né, a atual proposta de reforma tributária. Então você teve, em 88, um outro momento muito chave dessa história. Ou seja, aquilo que estava anunciado na CLT, que eram os direitos sociais que não foram aprovados, mas que estavam no horizonte de intervenção da construção desse polo protetivo, né, do trabalho, eles se efetivaram em 88, tendo em vista também, novamente, uma intensa onda de mobilização daquela classe trabalhadora vibrante, extremamente articulada, que tinha efetivamente, vamos dizer assim, constituído e construído, reconstruído as suas instituições, os seus sindicatos, constituído partidos políticos, transformado outros e assim por diante, mas, ou seja, uma classe trabalhadora que vinha num crescente, né? Com o neoliberalismo isso muda, sem dúvida nenhuma, mas mesmo no auge do delírio dos devaneios neoliberais do senhor Fernando Henrique Cardoso, e ele tentou, não é isso? Ele tentou sistematicamente reformar, enfim, a CLT, ele não foi capaz de fazer aquilo que o golpista do senhor Michel Temer, né, de um governo golpista, de um Congresso envolvido até
o último fio de cabelo em escândalos de corrupção, foi capaz, fez, né, que é praticamente rebaixar, né, a proteção do trabalho a um patamar tão elementar que ela deixa de cumprir com o seu papel de efetivamente proteger ou de inspirar as forças sociais ligadas ao trabalho a continuar esse processo muito bem sucedido de automobilização em torno da dinâmica da ampliação do polo de proteção do trabalho. Então, o que você tem, na verdade, é uma tentativa de desconstruir esta identidade. E quando eu falo identidade, é identidade mesmo, porque muitos de vocês, talvez os mais velhos, devem se lembrar que a carteira de trabalho ela vinha para muita gente antes do que a carteira de identidade, né? Então, quando eu falo em identidade do trabalho, é identidade mesmo, né? A primeira carteira de identidade de muita gente foi a carteira de trabalho. A primeira foto foto 3x4 de muita gente foi aquela que ia na carteira de trabalho, né? Por quê? Porque se trata, sim, de uma identidade forte, ligada a uma promessa, que é a promessa da cidadania salarial, ou seja, do trabalho mesclado aos direitos, né? Um trabalho que ele não é despojado de direitos, ao contrário, ele é garantido por direitos, e, ao mesmo tempo, você tinha uma intensa dimensão coletiva, né? Então, com essa promessa da cidadania salarial, que de alguma maneira sustentava, né, essa possibilidade de construção de uma sociedade salarial no país, o que você teve foi um processo, digamos, de progresso. A despeito de todos os contratempos, você teve um progresso nesse último período, último quartel, os últimos 30, 40 anos do século XX, começo do século XXI, com uma progressiva, um progressivo, lento, porém bem-sucedido processo de construção e de consolidação ou de aproximação, né, dos trabalhadores em relação a essas promessas e a esse tipo de sociedade que se desenhava no horizonte, né? Os anos Lula foram anos, a gente já conversou sobre isso aqui em outras oportunidades, a era Lula, os anos Lula, né, Dilma, governos Lula e Dilma, foram um período complexo, em que, por um lado, o processo de formalização do trabalho aproximou essa massa de desconcentração de renda entre os que vivem dos rendimentos do trabalho, aproximou aquela massa da promessa da cidadania salarial. Por outro lado, o trabalho que se oferecia era um trabalho subremunerado, muito pouco remunerado, enfim, em grande medida, né? E, consequentemente, muito precarizado, quer seja contratualmente, no início não, mas depois acabou se tornando mais precarizado, quer seja salarialmente, né? Ou seja, a gente terminou 2014, né, com 97,5% do emprego formal no mercado brasileiro pagando 1,5 salário mínimo, quer dizer, era bastante pouco, né, uma remuneração muito baixa. E as condições foram se deteriorando, né? Então, eu me lembro, por exemplo, que no início da minha pesquisa, em 2005, né, quando eu comecei a estudar o telemarketing, o grosso do emprego, né, no telemarketing, ele se concentrava vamos dizer assim, naqueles salários que pagavam entre 3 e 5 salários mínimos, né? No final da minha pesquisa de campo, né, em 2009, era assim, 80% pagavam 1,5 salário mínimo, ou seja, foi um processo de deterioração das condições salariais muito intenso, né? Isso sem contar a terceirização, que aumentou muito durante a era Lula e assim por diante. Então, por um lado, você percebia nitidamente que havia impulsos, né, de progresso, de melhora das condições, em especial de acesso aos direitos. Por outro lado, você via que existia uma outra dinâmica, né, uma outra fonte que recuava, e que deteriorava, que degradava e precarizava o trabalho. No entanto, houve um certo equilíbrio até o primeiro ano do segundo governo Dilma, quando, né, a Dilma resolveu, num país como o Brasil, né, desse tamanho, resolveu dar um cavalo de pau no Titanic, né, ou seja, resolveu dar uma guinada no Titanic e a coisa começou a deteriorar, porque não se dá guinadas nesse país, não, pelo menos não dessa maneira, sem que alguma coisa muito catastrófica aconteça. Mas não é sobre esse ponto que eu queria discutir, não é a questão, enfim, das responsabilidades ou irresponsabilidades do governo Dilma. O que eu quero dizer é o seguinte: até 2014, 2015, né, o país às duras penas, ele avança num sentido relativamente progressista, né?
Ou seja, há ali um certo avanço, né? A partir e um avanço que se mede também do ponto da própria perspectiva do ponto de vista sindical, né? Se vocês pegarem o pico de greves de 2013, o pessoal do sistema de acompanhamento de greves do DIESES, o Vitor, sim. Você percebe nitidamente que há, vamos dizer assim, uma dinâmica grevista, né, muito forte, muito robusta. É uma dinâmica grevista que, inclusive, se desloca, né, para os setores privados, tudo bem que com muitas greves no setor de serviços. Existe uma certa tendência, né, a ela se deslocar do centro daquelas categorias mais bem organizadas, né, para categorias que não eram tão bem organizadas assim. Existe um certo deslocamento para a periferia, né, daqueles setores que efetivamente não são setores tradicionalmente mobilizados ou organizados. Isso aí é um dos principais responsáveis pela intensificação, uma explosão de greves entre trabalhadores municipais, né, que são os trabalhadores que ganham menos, normalmente, vis-à-vis os trabalhadores estaduais e federais no serviço público, né? Ou seja, você tem aí uma dinâmica grevista, que é uma dinâmica, dois pontos, progressista, ou seja, as reivindicações, elas são reivindicações por aumento salarial, por, enfim, ampliação de benefícios. O resumo dessa história eu costumo identificar com a greve dos garis do Rio em 2013, né? Que é um pouco a greve que, de alguma forma, como é que eu diria, né? Ela é mais paradigmática, né? De um setor muito pouco organizado, mas que se mobiliza rapidamente, utiliza métodos inovadores, rompe com o sindicato pelego que o representava, desafia um poder relativamente poderoso, né? Enfim, que é a Conlurb, que é o governo, consegue uma série de conquistas em termos salariais e de benefícios também, reajuste de ticket de alimentação e assim por diante. Ou seja, até 2014, 2015, você tinha aí um certo impulso que se traduzia nesse conjunto de elementos, né? A partir de então, isso muda, né, e o último relatório do Sistema de Acompanhamento de Greves mostra isso, que você tem muitas greves, mas greves defensivas, greves que têm uma dinâmica, vamos dizer assim, mais concentrada no serviço público, no setor, porque é um setor que faz mais greves, pode estar mais protegido, tem um estatuto mais estável, né? Você tem aí um deslocamento para aqueles setores que são setores mais tradicionais, ou seja, e greves essencialmente defensivas, né? Greves reativas, greves que correm atrás do prejuízo que a crise promoveu, né? Então, muda o cenário, né? E esse cenário, ele de alguma maneira é coroado por essa desconstrução aí da CLT. Okay? Quais são as tendências? As tendências, evidentemente, todos nós conhecemos. Por um lado, uma fragilização do poder sindical, né? Quer seja pela imposição do negociado sobre o legislado, que de alguma forma arrebata, né, uma das principais funções do sindicalismo nesse país, que é exatamente ser uma espécie de dois pontos, entre aspas, fiscal da CLT. Né? Os sindicatos mais organizados, mais fortes, categorias, vamos dizer assim, mais poderosas, robustas, mais mobilizadas, é muito mais do que isso, porque negocia benefício, tem poder de decisão, tem como impor certas deliberações. A massa do sindicato nesse país, espalhado aí por esse Brasilzão afora, evidentemente que não é formada por sindicatos bem organizados, então normalmente o que eles fazem é um pouco essa história, né? O sujeito, o trabalhador é demitido, pega o papel, vai lá, o sindicato dá uma analisada se está tudo conforme a lei. Se tiver algum problema, vai para a Justiça do Trabalho, se não tiver, enfim, assina lá a rescisão contratual, calcula-se, vê se o cálculo de verbas rescisórias está bem feito e vida que segue. Ou seja, o sindicato é uma espécie de fiscal da CLT. Agora, com o negociado sobre o legislado, isso muda completamente, porque cada sindicato vai ter um tipo de relação com a empresa, com o setor, enfim, e, consequentemente, a legislação deixa de ser o grande parâmetro, né, que vem até a abração sindical e passa a ser um outro tipo de coisa. Os sindicatos muito frágeis não vão conseguir nenhum tipo de benefício, eles simplesmente vão consentir e legitimar aquilo que a empresa impõe, que enfim, a categoria eventualmente impuser para os trabalhadores, né? Isso sem contar toda a flexibilização da jornada, a extensão da jornada, o aumento da taxa de exploração, consequentemente o aumento do adoecimento do trabalho, enfim, aumento do desemprego, por que não dizer, porque você aumenta a jornada, efetivamente a tendência num momento de recessão, num momento recessivo, ou, enfim,
numa retomada modesta do crescimento, o que se tem é um aumento do desemprego, é um retardamento da retomada e um aumento do subemprego, né, pela flexibilização da jornada de trabalho. E você tem outros mecanismos de flexibilização, de férias, enfim, banco de horas individual e tantos outros que a atual reforma, contra-reforma, golpe trabalhista permite, né. A questão é, por um lado, temos o enfraquecimento do poder, daquilo que a gente pode chamar de poder estrutural dos sindicatos, né? A sua capacidade de impor às empresas um certo campo, um campo que beneficia, né, os trabalhadores em alguma medida, ou seja, de extrair concessões das empresas. Esse poder ele é bastante fragilizado, quer seja pelo desemprego, subemprego, informalização, enfim, todos esses desdobramentos. E, por outro lado, o poder associativo dos sindicatos também sai muito fragilizado com a atual reforma trabalhista. Ou seja, o poder estrutural ele perde, o poder associativo perde idem também, né? E, por outro lado, a desconstrução do polo protetivo, né, com a mercantilização do trabalho em todas as suas formas, né, e, consequentemente, com a própria ameaça à existência do direito do trabalho, porque se o trabalho deixa de ser uma mercadoria especial, né, ele não precisa ter um direito especial, e um pouco esse horizonte, o risco que se corre, né, da desconstrução também do direito trabalhista, enfim. Então você tem essas duas grandes tendências. Essas duas grandes tendências, no caso brasileiro, se consolidarem, e devem se consolidar até certo ponto, num futuro mais ou menos previsível, coloca o país, alinha o país, né, coloca o país numa espécie de fluxo coerente com o que tem acontecido no mundo inteiro a partir, em especial, da crise da globalização de 2008. Quando, nas mais diferentes sociedades nacionais, né, depois de uma primeira reação, que era uma reação mais de natureza nacionalista, populista, autoritária, o que você teve foi um aprofundamento das políticas neoliberais e, consequentemente, o poder estrutural, o poder associativo, negocial e o polo da proteção trabalhista, eles passam por evidentes recuos. Ou seja, eles são, vamos dizer assim, eles são atacados e recuam, representando naturalmente, do ponto de vista do interesse dos trabalhadores, um claro retrocesso civilizatório, um claro retrocesso do ponto de vista político, né? Político, social e assim por diante, contribuindo com o aprofundamento da crise social nessas diferentes sociedades nacionais que verificaram um recuo do polo protetivo e um desmonte dos sindicatos, né? Ou um ataque aos sindicatos. Isso daí, e aí eu já entro nesse segundo livro, né, para não dizer que eu não vou falar do segundo livro, isso daí eu tentei coletar dados, enfim, em especial citados por um historiador do trabalho global chamado Marcel van der Linde, né, que ele dirige um centro em Amsterdã sobre greves e mobilização social. E os dados que ele trabalha, com os quais ele trabalha, que reúne dados da OIT, dados do próprio instituto que ele organiza, enfim, mostram que para os países com mais de 50 milhões de pessoas, né, no mundo todo, inclusive no Brasil, o que acontece é que as taxas de sindicalização, elas declinam historicamente, mas o ritmo do declínio acelera a partir de 2008. Então, o que você tem é, no mundo todo, as taxas de sindicalização caindo. Nos países com mais de 50 milhões de habitantes, ok? São países comparáveis, vamos dizer assim, né? Isso acontece no Brasil, na Rússia, acontece na Turquia, acontece, enfim, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no México, na Argentina. Acontece no mundo todo, ok? Declina as taxas de sindicalização. Declina também o número de greves associadas às negociações com as empresas. Então, você tem um recuo daquelas greves que são lideradas pelos sindicatos, que têm como principal objetivo, enfim, pressionar as empresas por um acordo, uma concessão salarial, um benefício trabalhista ou alguma coisa do estilo. Okay? No entanto, há um visível aumento das greves
nacionais políticas que são greves gerais, que têm não as empresas como o interlocutor, como alvo, mas tem o Estado como principal alvo a ser interpelado e a ser pressionado. Então, em vários países da Europa, em muitos países da Ásia, mesmo na América Latina, você percebe um crescimento de greves gerais políticas que têm o Estado como principal interlocutor e que, por sua vez, responde por uma dinâmica de aumento da mobilização, não em torno da proteção especificamente do trabalho ou de, enfim, concessões, negociação coletiva, benefícios, ganhos salariais, ganhos relacionados à categoria, mas fundamentalmente há uma pressão sobre o Estado para que o Estado continue protegendo os direitos sociais. Ou seja, é uma espécie de tentativa desses setores de interpelar o Estado para tentar bloquear o avanço das políticas neoliberais que atacam diretamente o polo da proteção trabalhista e social. E essas greves têm um elemento que é um elemento, vamos dizer assim, direitos trabalhistas e direitos sociais, em especial os direitos previdenciários. Então você consegue perceber que há um aumento de greves gerais, que tem o Estado como vértice. E também há um aumento do que a literatura, enfim, esses autores chamam de protestos sociais. Os protestos sociais não são greves. Eles são protestos de rua que você não consegue, em relação aos quais você não consegue identificar um setor específico da classe trabalhadora como sendo o seu grande protagonista, mas que em muitos casos, em inúmeros casos, eles são levados adiante por um elemento mais ou menos visível, aí depende das pesquisas que são feitas, que são mais focalizadas, etc. e tal, nos setores mais jovens da classe trabalhadora. Setores mais jovens, mais femininos, mais feminizados, setores mais precarizados, ou seja, uma massa urbana que não é normalmente organizada pelos sindicatos, mas que toma as ruas e que se soma fundamentalmente àquele esforço das greves, que se soma à construção das greves nacionais, das greves gerais e assim por diante, greves políticas que têm o Estado como interlocutor. Ou seja, no final das contas, o que esses estudos, chamados estudos do trabalho global, têm argumentado, têm demonstrado, que em escala internacional, o que nós estamos vivendo é um certo declínio da forma greve no sentido mais tradicional, no sentido mais de greve, enfim, uma greve durante uma negociação salarial, enfim, para uma espécie de aumento muito agudo do protesto social e da greve geral política em escala nacional. Então é como se você tivesse um deslocamento das fábricas para as ruas, daquele tipo de negociação mais privada, mais focada na empresa, para um tipo de pressão pública, uma forma de manifestação de existência pública desses setores. Esse deslocamento, ele tem características que são características bastante específicas, bastante evidentes. Não é? A agenda ou a pauta é mais difusa, as formas de organização são muito mais frágeis. Existe, vamos dizer assim, um saldo, que é um saldo normalmente, um saldo organizativo não muito visível desses ciclos de mobilização. Você tem uma enorme confusão, isso é mais ou menos notório ou notável, você tem uma confusão, uma multiplicidade de agentes. As mobilizações, elas são mais horizontais, tem essa forma, por assim dizer, de participação direta, tem muito, como se diz, tem uma desconfiança mais ou menos crônica em relação a lideranças, não é isso? No entanto, no seu agregado, a despeito da sua inorganicidade, não é? Você vai encontrar em inúmeras sociedades nacionais, não é? Que foram aí perscrutadas por esses estudos do trabalho global, você vai identificar um protagonismo
daquilo que a gente poderia chamar de trabalho desorganizado, não é? Ou de novos movimentos sociais que, de alguma forma, procuram dialogar com esses setores mais desorganizados, muitos deles atuando na economia informal, muitos deles com contratos precários, falsos contratos independentes de trabalho, setores mais jovens, o setor formado por um número maior de mulheres, trabalhadores do setor de serviços ao invés da indústria e assim sucessivamente, ok? O que me traz para a terceira e última consideração, já que eu estou achando aqui que eu já estou avançando no meu tempo, né? Pois bem, para que a gente possa, então, entender a localização do Brasil no interior desse contexto, que é um contexto novo, relativamente novo. É claro que, do ponto de vista histórico, você vai encontrar, de alguma maneira, paralelos, né, com as mobilizações dos anos 10, 20, enfim, até o surgimento dos grandes sindicatos nos Estados Unidos da década de 30, por exemplo. Você vai encontrar paralelos, né, desse tipo de mobilização, que é uma mobilização mais inorgânica, mais concentrada naqueles setores periféricos, né, da classe trabalhadora, setores subalternos, setores médios que passam por processo de proletarização e decaem socialmente, ou seja, você vai ter aí um amálgama. É o que na literatura, chamada literatura marxista, né, essa miríade de movimentos, na literatura marxista, um historiador marxista famoso, né, chamado Edward Palmer Thompson, né, E.P. Thompson, que tem um monumental livro, né, enfim, 3 volumes, sobre a formação da classe trabalhadora inglesa e por aí afora, né, e vários outros estudos, enfim, a peculiaridade dos ingleses, e tantos outros, né, enfim. Ele vai chamar de luta de classes sem classe. Por quê? Porque é um momento muito confuso e inorgânico, onde uma miríade de setores das classes subalternas, num sentido bastante amplo, né, eles começam um processo de mobilização. Não sei se estou sendo claro. Só que essa história de classe trabalhadora, com uma certa identidade, que é a identidade fordista que foi desconstruída, ela ainda não se firmou. Percebe? Então você tem uma miríade de outras identidades múltiplas, que nós, quando analisamos, sabemos que são identidades de classe trabalhadora, no entanto, eles próprios não se reconhecem, às vezes, como de classe trabalhadora. É um momento muito complexo da sociedade brasileira, que é esse momento da desconstrução de uma identidade coletiva forte e da afirmação de uma identidade ainda muito, vamos dizer assim, disforme. Ok? No entanto, para que a gente possa pensar um pouco onde estamos, né? Ou seja, a localização da nossa história neste momento de golpe trabalhista, de contra-reforma previdenciária, de contra-reforma tributária, de tudo aquilo que vai reproduzir, ampliar e aprofundar o atraso nesse país, é importante que, eu sou sociólogo, a sociologia é essencialmente uma ciência comparativa, né? Ela procura comparar diferentes realidades para tentar perceber nas diferenças e nas convergências quais são os padrões da mudança social, né? Então, no livro, eu procuro comparar muito com Portugal, com o caso de Portugal, enfim, mas hoje, eu já falei isso da outra vez que eu estive aqui, da última vez, hoje eu vou só enfatizar os exemplos sul-africanos, né, que é o outro caso com o qual eu comparo essa situação brasileira, né? Então, é aquela história, o Brasil não é a maior ilha do mundo, nós estamos inseridos numa economia global, apesar dos ritmos serem muito dissonantes, né? A partir de 2008, nós entramos na crise da globalização, nós não somos imunes, por maior que seja a economia brasileira, nós não somos imunes a essa crise, nós de fato entramos nesse processo, e entramos nesse processo ainda que num ritmo desigual em relação a outros países que, vamos dizer assim, aplicaram políticas neoliberais muito antes do que as mais radicais, né? Muito antes do que as nossas, tomadas em 2015, depois radicalizadas pelo governo golpista, em 2016 e 2017. A despeito disso, o país hoje está, vamos dizer assim, em consonância com o ritmo da crise internacional, né? Eu acho que está até, digamos, envolvido numa situação ainda mais profunda, né? Muitos outros países já estão lentamente se recuperando, o Brasil ainda está patinando, ainda está, enfim, nessa fase
gente não sabe se chegou no fundo do poço, ou se o fundo do poço tem um alçapão e vai cair mais um pouco, ou se vai ficar nesse fundo e começa. A gente não sabe exatamente qual é a nossa posição relativa aí, enfim. No entanto, o Brasil não é a maior ilha do mundo e, consequentemente, nós temos condições de avaliar, sim, quais serão os efeitos da aplicação dessas políticas que já foram adotadas em outros países e que também já deram os resultados muito claros, né? O caso da África do Sul é um caso sintomático, quer dizer, a partir de 97, 98, eles passam a aplicar políticas de reforma trabalhista mescladas com privatização. Ataques, é difícil dizer um ataque à previdência pública, porque lá eles nunca tiveram propriamente uma previdência pública. Mas a previdência social semipública, né, que seria uma previdência, vamos dizer assim, de natureza mais contributiva, não é como a nossa, né, mas que seria mais, como é que eu diria, mais ligada aos bancos do que ao Estado, né, um fundo público. Ainda assim, a previdência ela passou a ser excepcionalmente seletiva, muito mais seletiva do que era antes. E antes ela já era muito seletiva, porque praticamente atendia só os trabalhadores brancos e uma parcela pequena de trabalhadores negros. A partir de 97, 98, com as reformas, ela passa a atender muito menos os trabalhadores negros, que, enfim, com a adoção de políticas neoliberais, desconstrução do mercado de trabalho, aprofundamento ou, enfim, como é que se diz, diminuição do ritmo do crescimento econômico, desindustrialização de setores-chave, né, da economia sul-africana, notoriamente a indústria têxtil, a indústria de transformação, né? Tem muitos estudos de casos, inclusive eu cito o setor têxtil e da indústria de linha branca, né, que foram praticamente desconstruídos na África do Sul desse período, a partir de 97, 98. Você teve um processo, vamos dizer assim, de informalização, de aumento da informalidade, com um crescimento do chamado subemprego, não é? Por outro lado, políticas de privatização com uma clara tendência de recuperação de custos, ou seja, as empresas que eram privatizadas, né, as grandes empresas, a Eskom era mais ou menos privada, era essencialmente pública, era mais ou menos privada, ela passou a ter uma participação majoritária do setor privado, e a água, as companhias de água, como aqui, né, no Brasil, elas são fundamentalmente locais, né, municipais ou estaduais ou provinciais, foram privatizadas, e o que aconteceu foi uma coisa mais ou menos parecida com o contexto de tempestade perfeita, né? Você teve a combinação, por um lado, de um aumento brutal do endividamento das famílias com as contas, né, que passaram a ser todas elas precificadas, monetarizadas, etc. As contas subiram muito, né, todas as contas, com essas políticas de privatização, com uma informalização do mercado de trabalho, um aumento do desemprego e um aumento do subemprego. Então você teve um encontro, para a imensa esmagadora maioria dos trabalhadores negros na África do Sul, um encontro de tendências que são tendências efetivamente desestruturantes e desesperadoras, né? Qual foi o resultado disso? Junto com a chamada reforma trabalhista, né? Eles também têm uma CLT, né? Que é a BCEA, né? BCEA, que é uma espécie de lei das condições básicas de consumo da força de trabalho, né? Que nunca foi muito generosa, no entanto existia, e com a reforma ela passou a ser ainda mais mesquinha, ou seja, praticamente sem garantir nenhum direito, em especial ao trabalhador negro, né, que eventualmente pudesse estar empregado, né, num emprego formal, por exemplo, né. A legislação decaiu tanto que isso aí acabou acabou produzindo um efeito que eu acho que nós corremos o risco de ter aqui no Brasil com a possível generalização do trabalho intermitente. Do trabalho terceirizado, se bem que se você tiver trabalho intermitente, você não precisa muito recorrer ao trabalho terceirizado. De qualquer maneira, a se ver. Eu não sei como é que isso vai se desenvolver, vai evoluir no mercado brasileiro de trabalho. Mas, enfim, vamos ver. Mas o fato é que lá, né, há cerca de... isso foi alguma coisa em torno de 2002, 2003, ou seja, já tem 15 anos, né? Há 15 anos atrás, com essa reforma, né, com uma reforma mais longa, não teve essa cara de reforma trabalhista, mas foram sucessivas reformas da legislação trabalhista, o que você teve foi
a implosão, o efeito principal foi a implosão da fronteira, da separação entre o trabalho formal e o trabalho informal. Então não dá mais para falar, na África do Sul, da existência, para a imensa esmagadora da população trabalhadora, formada por trabalhadores negros, da existência de um mercado formal de trabalho. Porque o trabalho, ele é tão feito em migalhas, mesmo o trabalho formal, os contratos são tão curtos, os benefícios são inexistentes, as garantias, os direitos, são tão miseráveis, que mesmo a existência do trabalho formal não é capaz de defender o trabalhador negro sul-africano da miséria. Então, ter ou não ter um trabalho formal, ter ou não ter um trabalho informal, praticamente não faz diferença nenhuma. O que fez com que a massa dos trabalhadores sul-africanos se afastassem politicamente da dinâmica do trabalho, das reivindicações características do trabalho. Reivindicações ligadas, por exemplo, aos salários, aos direitos trabalhistas, à proteção trabalhista. Isso não tem mais praticamente na África do Sul. O que você tem é uma outra dinâmica política, de mobilização política, mobilização social, que é uma dinâmica mais focada, por exemplo, na luta contra aquele endividamento das famílias promovido pela privatização, pelas políticas de privatização. Então, são lutas anti-privatização. São lutas normalmente relacionadas àquilo que a gente poderia genericamente identificar com, por exemplo, a nacionalização das terras frente ao avanço da mercantilização das terras. Movimentos sociais ligados às reivindicações por aumento do gasto social do governo com as comunidades pobres. Movimentos sociais que, de alguma maneira, procuram se colocar numa perspectiva contra, por exemplo, a mercantilização da poupança das famílias trabalhadoras, defenderam as famílias trabalhadoras do endividamento, desobediência civil, luta contra o aumento de taxas. Você tem uma dinâmica mais fragmentada, que, no limite, mantém as comunidades pobres de trabalhadores muito ativa. Ok? Isso aí faz com que haja muita atividade. No entanto, essa mobilização ela pode vir e tem acontecido com muita frequência, né, desembocar essa dinâmica mais de fragmentação da luta social, porque não há um elemento, transversal, que seria essa identidade do trabalho, percebe? O que você tem são múltiplas identidades das chamadas comunidades pobres, né, demandas sociais relacionadas ao aprofundamento da crise social. E aí vem um outro elemento, que é o quê? Que é o deslocamento dessas lutas, dessas mobilizações, para um ponto, com isso eu termino, não sei quanto tempo eu falei, para um ponto que eu queria que a gente refletisse um pouco coletivamente. Eu não estou aqui fazendo não estou querendo assustar ninguém, ok? Mas que me parece que vale a pena refletir. Que no caso sul-africano se traduz no aumento das lutas, das mobilizações, né, xenofóbicas, que tem basicamente o seguinte fundamento, né, ou seja, como tem muita competição no mercado informal, e está todo mundo mais ou menos competindo pelas mesmas oportunidades, né, tá o tempo todo havendo fricção ali entre grupos, né, e o trabalhador negro nacional sul-africano, né, Xhosa, Venda, Zulu, enfim, várias etnias, né, eles passam a atacar o trabalhador imigrante. A África do Sul é um país que tem muito trabalhador imigrante. Moçambicanos, pessoal que vem de Zâmbia, Zimbábue, enfim, um pouco da Namíbia, mas alguém da Namíbia, do Quênia, da Nigéria, e assim por diante. Então, são surtos de violência xenofóbica contra trabalhadores imigrantes. Qual é o fundamento disso? O fundamento disso é a proteção do mercado para o trabalhador negro nacional sul-africano. Porque o nível de competição chega num ponto em que é coisa que a gente não conhece, ou conhece menos no Brasil, né? Que são aquelas pessoas que ficam vendendo coisas na rua, né? E que vendem, por exemplo, isso a gente conhece no Brasil, óbvio,
mas que vende, por exemplo, cigarro avulso. Há muito tempo atrás, quando eu fumava, né, há muitos anos atrás, eu comprava cigarro avulso em banca de jornal, mas nunca comprei, pelo menos não me lembro, de ter comprado na rua, né? Mas você vê as pessoas vendendo cigarro avulso, para você ver o nível que chega de competição, quer dizer, lá na ponta, o cara deve estar ganhando o quê em cada cigarro avulso, sabe? É um centavo do centavo do centavo. Então você quer o quê? Você quer proteção para o seu mercado. Porque mesmo no cigarro avulso já não está dando. O angolano, o moçambicano, o cara do Zimbábue, ele está vendendo por menos, percebe? Então você exige, vamos dizer assim, pratica essa violência xenofóbica porque você está querendo proteger o seu mercado. Ok? Essa tendência de proteção social mais regressiva é um pouco o que eu vejo quando percebo, por exemplo, o aumento da informalidade, no caso do Brasil, acompanhando o aprofundamento da crise econômica e da crise social, e 30 milhões de pessoas votando no Bolsonaro, ou querendo votar no Bolsonaro. É claro que você não tem 30 milhões de fascistas nesse país, não é assim, não é tão simples assim. Eu até, sei lá, acharia meio ridículo você achar que da noite para o dia o fascismo brasileiro aumentou ao ponto de ter 30 milhões de pessoas que são fascistas. Não. O que está por detrás disso? Dessa coisa da onda Bolsonaro? O que está por detrás disso, na minha opinião, e a gente pode discutir, enfim, eu sei que não é uma coisa generalizada, mas é um pouco a minha experiência, um pouco de pesquisa de campo, conversando com o pessoal, em especial dos movimentos sociais sem teto, né? É que é mais ou menos o seguinte: é uma reação a essa desconstrução que a desconstrução social, esse esgarçamento do tecido social que a crise promove, a crise política, econômica e social promovem, né? E uma reação que aponta numa direção mais protetiva. As pessoas, quando, por exemplo, é um pouco esse o exemplo que eu queria dar. Quando tem, por exemplo, aumento da informalidade, o pessoal, sei lá, vai para onde tem fluxo, vender coisas, porque você precisa vender, para a porta do metrô, enfim, para um ponto de ônibus, perto de um ponto de ônibus, enfim, no entroncamento entre metrô, trem e ônibus, sei lá eu. Né? Monta aquele monte de gente ali, fica aquele monte de gente. Ou mesmo dentro dos metrôs, dentro dos trens, né? O pessoal vendendo quinquilharia dentro do trem, intensificou muito agora, né, recentemente. A última coisa que esse pessoal quer é que tenha greve do metrô ou greve de ônibus. Por quê? Porque senão eles perdem um dia. E eles também ficam meio que preocupados com a segurança. Porque se eles forem assaltados, eles perdem os meios enfim, de sobrevivência ali, de subsistência. Então você desenvolve dois raciocínios. Esse negócio de sindicato e mobilização coletiva é péssimo para mim, porque toda vez que eles partem para uma greve, eu é que me lasco. E 2, precisa ter muita polícia, porque eu não posso ter um vagabundo me roubando todo dia aqui, porque caso contrário, eu não vou ter como alimentar os meus filhos. E esse pessoal é o que tem de melhor em termos de autoempreendedorismo. É o pessoal que coloca metas, entendeu? Parece que o pessoal que o SESI da vida, aí, como é que é? O SESI, né? Enfim, Senai, desculpa. Sebrae, desculpa. Senai não. O Sebrae conseguiu, de fato, bons resultados, né? O pessoal coloca meta, sabe quanto que tem que vender, o quanto que não pode, né? Enfim. Então você tem um espírito empreendedor, que nada mais é, nada menos é do que a boa e velha viração que todo mundo sabe. Quer dizer, ninguém é tão rico que possa ficar muito tempo desempregado. Não dá para ficar desempregado muito tempo. Então você tem que voltar de alguma maneira. A maneira mais óbvia é o mercado informal e é o subemprego. É esse tipo de empreendedorismo de pobre, né? Enfim. E quanto mais gente, piores as condições de competição, não é isso? E mais proteção você vai querer ter. Quer dizer, isso tende a alimentar esses desejos, né, que são desejos sociais difusos, né, são disposições sociais difusas, pelo quê? Aumento da segurança e contra a ação coletiva. Estes são dois terrenos, excepcionalmente, esses dois
temas excepcionalmente importantes para que a gente consiga compreender o que está se passando no país hoje. E a minha aposta é que a comparação com a África do Sul é muito válida, porque eles também passaram por isso lá, há algum tempo atrás. Eles já estão no estágio mais maduro desse processo de desgastamento social. As tendências autoritárias e assim por diante, elas têm aumentado lá como cá. E numa sociedade, e com isso eu termino, onde você tem na base uma verdadeira guerra de todos contra todos, por oportunidades de negócio, de emprego, de subemprego, na verdade, enfim, onde está todo mundo ganhando mal, onde existe, vamos dizer assim, uma fragmentação política, onde as pessoas estão envolvidas cada dia mais numa baita crise política, numa baita crise econômica, numa baita crise social. Numa sociedade que se fragmenta, o resultado mais ou menos razoável, do ponto de vista da análise política, é que o Estado se torne tendencialmente mais conservador e mais autoritário, mais repressor. Por quê? Porque o Estado tem que controlar essa massa que está em conflito, percebe? Porque, ao mesmo tempo, o Estado precisa continuar garantindo a conta de juros para os banqueiros, para os grandes detentores da dívida pública e assim por diante. Tem que segurar a onda. Segurar a onda significa mais autoritarismo, mais despotismo, mais repressão, porque a tendência é que haja um aumento dessa violência social. E o Estado age dessa forma. Então, existem aí tendências subterrâneas, mais ou menos explícitas, muito deletérias, que comprometem o futuro da democracia nesse país, e a gente precisa ficar atento a isso, e para isso é necessário compreender a experiência internacional e, ao mesmo tempo, refletir um pouco sobre as características da nossa crise social. Sem isso, não conseguiremos enfrentar os desafios que estão por vir, e esses desafios, acredite em mim, são desafios muito radicais. É isso, obrigado. Obrigada, Rui. Muito bem. Assim a gente vai ter mais tempo para o debate. Bom, então estamos abrindo aí para conversa com vocês. Quem tiver interesse em fazer alguma questão para o Rui, tecer algum comentário sobre a fala que ele fez aqui, estamos abrindo. Alguém aí? Paula? Eu vou pedir para quem quiser falar para vir aqui do lado, aí a gente vai passando o microfone, deixar um microfone com o Rui e outro aí passando para quem quiser falar. Oi, boa noite. Boa noite, professora. Eu sou a Paula, eu sou estudante aqui do DIESE e advogada trabalhista também. Na verdade, enfim, ainda não tive a oportunidade de ler o livro, mas eu queria fazer uma pergunta referente ao ponto em que tu disseste, bom, as pessoas hoje que estão indo para a rua não são mais as pessoas que são organizadas nos sindicatos. Né? São pessoas que não estão sendo organizadas pelo sindicato, que estão à margem dele, vamos dizer assim. Então, o que está organizando essas pessoas? Ou elas estão sendo organizadas, né? E em que medida? Mais ou menos isso. Vou pedir para quem quiser falar, já ficar aqui do lado, a gente vai passando o microfone. Boa noite a todos. Meu nome é Cida, sou estudante também, aqui do DIESE. Rui, o que eu gostaria de saber, eu queria fazer uma pergunta. Você citou várias greves, e eu estou tentando, para a minha pesquisa do TCC, encontrar material que fale sobre a greve, eu creio que foi em 1988, da CMTC, do governo da Erundina.
quando houve uma grande paralisação dos motoristas de ônibus. Se você tem conhecimento de alguma coisa e possa estar me falando aí, tá? Obrigada. Boa noite, meu nome é Paulo Henrique, sou ex-aluno aqui da casa. Paulo Henrique. Duas questões. Recentemente eu li um artigo bem recente mesmo, agora do mês de junho de 2017, onde 2 autores lá dos Estados Unidos, eles investigam o processo de modernização tecnológica nos 19 países mais desenvolvidos do mundo. E eles observaram que, do ponto de vista do emprego industrial, a narrativa de que os empregos estão desaparecendo confere, bate, só que quando ele olha a economia ao nível nacional, né, o setor de serviços acaba compensando em termos, até criando mais postos em termos líquidos. Aí, mas ele uma das constatação do trabalho foi que esse tipo de serviço que está emergindo em qualquer país do mundo, ele tem esse perfil mais precário, de rendimento menor e coisa do gênero. Nesse sentido, eu venho insistindo em várias questões de a gente retomar a pauta da questão de a partir dos movimentos sociais ou do movimento sindical, pautar novas formas de políticas de pleno emprego. E existe até novas tecnologias e novos saberes econômicos que estão sendo forjados para essa possibilidade, né? E esse é um ponto, assim, é uma das perguntas. Uma das respostas que nós, enquanto movimento organizados ou movimentos em organização, seria reconstruir uma identidade do trabalhador a partir dessas propostas bem concretas de produzir novos empregos, né, para a sociedade. A outra questão a segunda questão que eu gostaria de fazer é a seguinte: no caso argentino, por exemplo, em 2001, a gente teve aquele colapso do país brutal, e logo em seguida a FENAPRO, acho que era uma associação de trabalhadores, conseguiu emplacar a proposta do o plano de chefes e chefas de lares desocupados, que promoveu um brutal crescimento de emprego em 6 meses, criando vários postos de trabalho. Não seria explorar essas trajetórias para enfrentar o precariado, de vez a gente sucumbir a lógicas que deterioram mais as relações sociais, a gente, enquanto movimento social, começar a bater forte nessas questões de colocar a centralidade do trabalho, mas no sentido de você estar trabalhando para enfrentar essas novas realidades do precariado? Boa noite, Rui. Acho que só um destaque na fala que você fez agora, dos 30 milhões. Edson, eu sou do curso da pós aqui do Diese. Você fala dos 30 milhões de fascistas, eu acredito que não deva ter mesmo 30 milhões de fascistas, mas está bem perto, né? Segunda-feira vai fazer um mês que a ocupação Povo Sem Medo de São Bernardo, uma pessoa de um prédio lateral deu 2 tiros a esmo no meio da ocupação, está cheio de crianças, cheio na sua grande maioria, mulheres, crianças e pessoas que estão desempregadas, lutando por terra, e uma pessoa simplesmente foi lá e atirou. Inclusive, o rapaz que está baleado até hoje está ali na ocupação. Mas, assim, ainda falando da reforma trabalhista, por que mesmo em categorias muito organizadas, onde a gente vê dirigentes na fábrica e tudo, a gente vê os trabalhadores com esse ódio dos sindicatos?
né? Mesmo sindicatos representativos, sindicatos que têm trabalho de base, que têm conquista, que a gente vê, você chega lá, o cara fala, bom, ainda bem que isso aqui acabou, ainda bem que não tem mais imposto, que não vai ter mais esses caras enchendo o saco. Se de repente, dentro da sua pesquisa, você conseguiu olhar, ver alguma coisa nesse sentido. Vamos fazer um blocão geral, tá? Quem quiser falar, então, se pronuncia aí. Boa noite, boa noite, boa noite, Rui. Meu nome é Roberto, eu sou estudante aqui da Escola de ESE. Ô, Rui, eu gostaria de perguntar o seguinte, com a intensificação dessa reforma do Temer, né, e a precarização completa, absoluta praticamente, das condições de reprodutibilidade da força de trabalho no país, isso daí não cria as condições para a inviabilidade do capitalismo nacional e, ao mesmo tempo, também não cria a possibilidade ou uma tendência para a lupenização da sociedade brasileira? Boa noite a todas e todos. Boa noite, Rui. Sou o Júnior, aluno aqui do DIESE. Júnior. Vou na linha dos movimentos sociais e meio que uma pergunta, uma intervenção que a gente poderia fazer. O que é que falta, o que é que precisa para se alinhar mais os sindicatos com os movimentos sociais, né? Uma articulação maior, o que está faltando? Porque, na maioria das vezes, nos últimos anos, observamos que as chamadas que as centrais sindicais estão fazendo têm grande força dos movimentos sociais, em especial os movimentos sem teto aqui de São Paulo, né? Que aglutinam e tem um poder enorme de chamar as massas para as ruas. O que falta isso aí para poder ter essa articulação maior. E a primeira companheira que veio aqui fez a intervenção, essa organização, no caso é uma resposta minha, Rui, para poder falar, essa organização que alguém possa achar que os sindicatos não têm esse controle, são os movimentos sociais que fazem essa organização, então essa chamada, né? Quando a gente quando vamos às ruas e tem as pessoas nas ruas, não estão desorganizadas não, estão numa linha ideológica, né, da formação dentro do movimento, e elas estão bem organizadas. É isso. Mais alguém? Se não, Benê. Boa noite. Meu nome é Benedito Alves, eu sou aluno da primeira turma que se formou aqui pelo DIESE, assim como o Clemente, o Ronaldo, o Tita da segunda. Rui, Fernando Collor de Mello, 90. Você falou de globalização, né? As empresas entraram na questão da gestão ISOs da vida, né? E os trabalhadores, eles não vieram com essa formação como você colocou, né? Trabalhador realmente empenhado, essas questões das greves, trabalhador e trabalhadora, na verdade, sem sindicato, a esmo, né? Como é que você vê essa questão da globalização, geração Collor, né? Você falou aí, ISO 9000, 14.000, 26.000, ISO 14.000 meio ambiente, e como é que esse trabalhador, ele não passou por esse processo, né? De realmente quer trabalhar. Ele veio, né? Essa questão da globalização, isso se deu, né? O trabalhador, ele foi se inserindo, né? Qualificação A, B ou C, redução dos postos de trabalho à época, né? 90, né? Então, quer dizer, de lá para cá, 90 para 2017, são 27 anos praticamente. Aí você tem a gestão FHC, 2 mandatos, Lula, né? 2 mandatos, Dilma, então você tem um pico, depois você tem esse desascenso, onde você mesmo falou, em média a associação era 13% dos filiados ao sindicato. Como é que você vê essa trajetória, esse cerceamento desse momento? Quer dizer, o trabalhador ele não está realmente... Quer essa competição que você acabou de colocar. Eu quero manter o meu. Nós estamos vendo um momento do ter, do ser, infelizmente, deixou de acontecer. Acho que é isso que aparece para mim, né? Não sei para os demais aqui, que eu acompanho essa gestão de mudanças de ISO, bastante adversa e complicada, onde houve muita redução dos postos de trabalho. Então, acho que foi esse período onde teve essa globalização. Obrigado. Mais alguém aí? Clarice.
Boa noite, Rui. Sou a Clarice, aluna aqui do DIESE, analista de economia de uma entidade. Bom, eu vou agora tocar um pouco no ponto do Bolsonaro. Tá, ontem mesmo eu ouvi uma entrevista dele na Jovem Pan e sabemos que o Bolsonaro ele defende, né, a militarização até ele diz que para manter a ordem é importante que isso aconteça. Bom, ele afirma que o povo precisa disso, né? Inclusive que em 64 foi o próprio povo que pediu a renúncia do Jango, querendo a ordem. Agora, uma coisa que você comentou, será que realmente o povo mais pobre, ele votaria no Bolsonaro, eu ia falar Bolsonaro, no Bolsonaro, por querer mais segurança? E será que essa grande massa, que é o povo, ela não está sendo influenciada por uma massa dos intelectualizados, como o Kim, o próprio Kim, do MBL, que é o Movimento Brasil Livre, que luta contra a corrupção, e é uma coisa que o Bolsonaro ele fala também, né, que ele é um homem muito honesto. No entanto, ele defende o quê? É um estado de violência, que é um estado militar. Será que essa grande massa, realmente, os pobres, eles querem isso? Ou eles estão sendo influenciados por alguma coisa? Porque é claro que quem vai cair primeiro vão ser eles. E o que eu vejo atualmente é que não são os pobres que estão querendo a volta do regime militar, mas sim a classe média, a elite. E aí eu gostaria que a gente esclarecesse um pouco mais isso do pobre querer realmente... Valeu. Fechamos? Então, com você, Rui. Maravilha, super obrigado pelas questões, a Paula, a Cida, Paulo Henrique, o Edson, o Roberto, o Júnior, o Benedito Alves e a Clarice. Gente, são realmente questões super desafiadoras, né? Eu não vou ter condição ou condições de aprofundá-las todas, ok? Eu vou tentar, então, dar algumas indicações aqui. Do ponto de vista da experiência internacional, esse relativo refluxo dos sindicatos, né, e é real, né, e o aumento desse ativismo, né, esse processo de mobilização dos setores menos organizados, né, normalmente ou setores ou setores subempregados, ou muito ligados a um tipo de economia que remunera muito mal, mesmo que seja trabalho formal, ou setores da informalidade, enfim, com esses contratos curtos. Do ponto de vista internacional, você vai encontrar uma miríade de experiências, e normalmente experiências de auto-organização. Okay? O que significa isso? Que não são os sindicatos que estão organizando esses setores, né? É uma dinâmica mais espontânea. Em Portugal, que é um caso que eu estudei um pouco melhor no livro, né, houve uma certa interface entre a auto-organização, né, e houve, de fato, uma miríade de organizações, novos movimentos sociais protagonizados por jovens, fundamentalmente, né, subempregados, com associações ou partidos políticos da chamada extrema-esquerda, né, no caso, notoriamente de Portugal, do Bloco de Esquerda, né, que apoiou a organização desses jovens trabalhadores, até porque o sindicalismo português é um sindicalismo muito ossificado, muito cintura dura, né? E é muito difícil você competir pelos sindicatos, né? É praticamente impossível você ganhar um sindicato em Portugal com uma proposta alternativa ou algo do estilo, né? Então, o Bloco de Esquerda ele percebeu que tinha que impulsionar ali essas organizações. Algumas organizações de trabalhadores precários, inclusive, se transformaram em sindicatos. O caso, notoriamente, é um caso que eu estudo, publiquei um artigo numa revista do Rio Grande do Sul, recentemente, uma orientanda minha, ex-orientanda, na verdade, já doutora, enfim, que é o caso do SENA, um sindicato dos intermitentes, que antigamente era a Associação Intermitente dos Espetáculos, se transformou em sindicato, né? E acabou, por assim dizer, tendo um certo papel de organização da luta daqueles trabalhadores das artes, né? Trabalhadores artistas, né? O que é positivo, uma experiência bem-sucedida. Mas, normalmente, eles não são organizados por sindicatos, okay? Eles estão se automobilizando. Existem algumas experiências interessantes, né?
aqui no caso brasileiro, a própria experiência dos garis, né, no Rio. Eles formaram o chamado Círculo Laranja, né, que é uma experiência muito interessante em relação a essa automobilização, que vai além da forma sindicato, é um movimento social, né, muito dinâmico. Não sei qual é o resultado prático disso tudo, talvez o resultado prático não seja lá muito vistoso, muito exuberante, porém é um setor dinâmico, que tem dado bons resultados, né? Também a automobilização, a auto-organização, porque o sindicato, se for esperar o sindicato lá que representa os garis, não dá para esperar muita coisa. Na África do Sul você tem também experiências, eu narro, estudei algumas delas, né? Em especial os trabalhadores dos Correios, né? Na África do Sul eu estudei o pessoal mais precarizado do setor da mineração e os Correios, né? Basicamente esses foram os dois setores que eu estudei. E nos Correios, você tem um caso muito interessante e bem sucedido de uma greve contra o sindicato, controlado pelo COSATU, né? Uma greve dos serviços da empresa de Correios, né? Dos setores terceirizados, né? 30% dos Correios sul-africanos eram terceirizados, trabalhadores terceirizados, ok? Eles tiveram que criar um sindicato alternativo durante o processo de greve, no contexto de greve. Na verdade, a sigla do sindicato já existia, mas o sindicato não existia em termos práticos, né? Eles criaram esse sindicato que se chama DEPACU, e foi uma greve, eu narro um pouco essa história no livro, foi uma greve bem sucedida, com a contratação direta de todos os trabalhadores sindicalizados, todos os trabalhadores terceirizados. Então, na empresa de Correios, levando-se da África do Sul, a SAPO, né, SAPO, né, SAPO, você não tem mais trabalho terceirizado, okay? O que foi uma grande vitória, uma grande conquista, enfim. Ou seja, essa dinâmica de automobilização dá resultados, é isso que eu quero dizer. Ela tem dado bons frutos, né? O caso português é um caso que eu estudei também, além toda a discussão do setor de call center, não vou aqui entrar, mas a aprovação da lei contra os recibos verdes, que foi uma lei basicamente impulsionada, né, pelo movimento de trabalhadores precários, né, em especial a Associação de Combate à Precariedade Precários e Inflexíveis, né, que inclusive elegeu deputado na Assembleia Legislativa, Zé Sueiro, um velho amigo, enfim, e foi aprovada a lei contra os recibos verdes, né, o que também é uma outra boa indicação. No geral, é isso. Os sindicatos tradicionais não estão organizando. Quem está organizando são os próprios trabalhadores precários, estão se auto-organizando. E, em alguma medida, têm conquistado bons resultados. Em alguma medida. Ok? Eu diria, Paulo Henrique, que você diz bastante, com muita propriedade, né? Coloca bastante bem. Olha, essa é uma tendência global, todo mundo sabe disso, já lemos, sei lá quantas dezenas, centenas de artigos sobre a indústria 4.0, manufatura complexa, todo esse processo de integração dos sistemas de automatização, um avanço bastante agudo e radical, né, da robotização, né? Eu estava conversando com um engenheiro da Ford hoje, ele estava me contando que a Ford, em escala global, tinha uma interface entre a produção e a logística, né, que era descentralizada. A Ford centralizou tudo por um programa, um software de inteligência artificial e jogou a administração disso para a Índia. Então, eles demitiram milhares e milhares de engenheiros no mundo todo, enfim. Isso é a indústria 4.0, que vamos dizer assim, é um processo de radicalização da integração de processos, da robotização, enfim, da informatização. Só que aquela esperança, né, de que os empregos que fossem eliminados na indústria fossem absorvidos pelo setor de serviços, também eu acho que não vai vingar. Essa esperança não dura muito tempo. E não dura muito tempo pela simples razão de que a automatização também está no setor de serviços. Então, eu vejo o setor de call center demitindo porque eles estão automatizando o atendimento, o setor bancário demitindo porque eles estão automatizando. Enfim, você tem aí um futuro bastante nebuloso, né, pela frente, muito sombrio. Qual é a solução, qual é a alternativa? Não existe uma única solução, uma única alternativa. No entanto,
contra essas tendências que nós verificamos muito claramente, né, em relação à robotização, à automatização de processos, ao aprofundamento dessa integração, sistemas de informação, contra essas tendências de enxugamento de postos de trabalho, historicamente, o movimento operário internacional ele sempre levantou a seguinte bandeira de ordem, quer dizer, diminuição da jornada de trabalho, sem diminuição de salário. É uma forma de você manter o emprego e redistribuir renda. E é isso que, na minha opinião, falta um pouco, às vezes, na discussão sobre quais os futuros da esquerda desse país, questões tão básicas quanto essas, né, tão elementares, não vêm à tona, não vêm à baila. A nossa jornada de trabalho é da década de 40. Quer dizer, nós passamos por quantas revoluções, né, nesses últimos 50 anos, quantas transformações, e a nossa jornada é a mesma. É exatamente a mesma. Ela não diminuiu em nada, percebe? Então você tem que resgatar essas propostas, essa é um pouco a minha perspectiva. No caso da crise da Argentina, o que você está falando, na verdade, foi um processo que é um processo complicado na Argentina de um rápido aumento do desemprego com uma pequena retomada feita via economia solidária, que absorveu aquela massa de desempregados. Okay? Eu acho isso necessário, discutir formas de cooperativa, formas de absorver, mas acho que isso não é suficiente, porque a economia solidária ela não consegue controlar, ela tem um impacto, ela até pode organizar setores da classe trabalhadora que encontram-se no subemprego, estão desempregados, etc., e ter bons resultados, não estou discutindo isso. Mas a economia solidária ela tem um grande problema, ela não consegue ter muito poder sobre o investimento capitalista. E é o investimento capitalista que produz, de fato, os efeitos cíclicos, anticíclicos, no caso, né, de criação de emprego e coisa e tal. Então, a economia solidária é uma forma meio emergencial, mas ela, nela mesma, é aquela coisa de você enxugar gelo, percebe? Porque se você não tiver, de fato, investimento significa alta concentração de capital, enfim, na mão do Estado ou na mão das empresas, você não vai conseguir oferecer grande resistência a esse aumento do desemprego. O Edson coloca um problema que claro, eu não estou negando que há um avanço do conservadorismo no país, isso é notório, é notório. O que eu estou tentando problematizar é quais são as raízes ou as bases sociais desse avanço do conservadorismo. E nem todo conservadorismo é necessariamente de direita ou fascista. Então, por exemplo, você próprio citou o MTST. A base do MTST, a base social do MTST, ela é fundamentalmente formada por evangélicos. Isso é notório. São, vamos dizer, evangélicos neopentecostais. São todos de igrejas avivadas. São todos, vamos dizer assim, pessoas que apostam, são muito crentes, são muito... Isso quer dizer o quê? A rigor, este dado isolado não quer dizer muita coisa. Porque, afinal de contas, eles se organizam coletivamente num movimento social que é um movimento claramente de esquerda. Não é? O que eu quero dizer é o seguinte... Não dá para você estabelecer uma conexão unívoca ou mecânica, por exemplo, entre ser neopentecostal e ser de direita votar no Bolsonaro, percebe? É isso que eu quero dizer. Por quê? Porque a raiz é muito mais complexa. Tem a ver com o fato de que a religiosidade popular é algo histórico, e é muito importante vertebra as relações sociais em países como o nosso, em que tem déficits históricos de educação e assim por diante. A religiosidade popular é um elemento congregador, agregador, é um elemento muito eficiente em termos de desenvolvimento de redes de solidariedade, cria, vamos dizer assim, redes de proteção social quando a crise social se aprofunda. Isso a gente não pode desconsiderar, percebe? A Igreja Católica nesse país, durante 20, 30, sei lá quantos anos, ela se elitizou, ela foi se transformando numa igreja mais de classe média alta. Então, essa massa ficou muito desassistida.
E, ao ficar desassistida, criou o espaço para que gente aproveitadora e coisa e tal ocupasse, mas que gente boa também ocupasse. Quer dizer, então, você tem de tudo nesse universo evangélico, neopentecostal, coisa do gênero, percebe? Então, não há uma relação muito unívoca. O que eu quero dizer é o seguinte, nem todo mundo que se dispõe a votar no Bolsonaro é fascista, esse é o meu ponto. Apesar de acreditar e entender que a maior parte deles é formada por gente conservadora. Mas, novamente, o conservadorismo não é algo necessariamente de direita, ponto. É um fenômeno mais complexo. Ele pode tender tanto para a direita quanto para a esquerda, depende da construção política que se faz com esse pessoal. Neste exato momento, a construção política hegemônica ela é de direita, mas isso não é uma fatalidade. Só essa é a minha ponderação. O ódio aos sindicatos. Gente, no momento de desconstrução do trabalho, do mundo do trabalho, das representações, da representação coletiva, das formas de organização, enfim, mais tradicionais, né? E, principalmente, nós não podemos nos esquecer que sindicato nesse país foi e continuará sendo, durante um bom tempo, sinônimo de Partido dos Trabalhadores. É muito próxima a essa identidade. Se o PT está na defensiva, metido em escândalos e metido em ataques midiáticos, etc. e tal, isso aí reverbera sobre os sindicatos. É muito natural que reverbere. Não tenha dúvida. Qual é o efeito disso? O efeito disso é um certo afastamento. Só que essa é a minha aposta. Esse afastamento é momentâneo. Por quê? Quer dizer, pode não ser se os sindicatos se transformarem em coisas ultracorporativas e burocráticas e não se abrirem para organizar esses trabalhadores precários. Aí pode ser que a cisão, a separação, enfim, ela seja definitiva. Mas não é. Por quê? Porque, a rigor, os sindicatos eles atuam numa chave, que é uma chave que interessa a esses setores que não são sindicalizados, sociologicamente falando. Que chave é essa? É a chave da proteção social. Então, assim, no limite, mesmo os sindicatos pelegos, não interessa os sindicatos pelegos, os mais conservadores, que acabe a CLT, isso não interessa a esses setores, percebe? Então, você tem ali uma certa proximidade, que pode até ser política, mas ela é fundamentalmente sociológica. E isso daí tem uma proximidade com os interesses desses setores que são desorganizados, porque a proteção do trabalho é o que eu estudei no livro, né? Enfim. Em muitas famílias trabalhadoras, isso é muito comum, isso aqui é Brasil, todo mundo sabe disso. Você vai ter famílias trabalhadoras compostas por pessoas que estão na formalidade e na informalidade, percebe? Elas estão morando sob o mesmo teto. Não tem uma coisa chamada economia formal, uma outra economia informal, e elas nunca se misturam, dá para entender? Elas estão o tempo todo misturadas. As famílias são as mesmas. Então, quando o cara pede, por exemplo, o ticket, sei lá, tira qualquer benefício, ele pede uma negociação salarial, a greve derrotada, tem ameaça de cortes e não sei o quê, sabe? Eles não conseguem uma reposição, perdem a negociação. Cara, isso aí pega o cara e pega quem mora com o cara, percebe? Geralmente é esposa, filho, filha, não sei, pega todo mundo, é ruim para todo mundo. O aumento da informalidade também é muito ruim, é muito complicado para todo mundo, percebe? Então tem ali convergências que são convergências, elas são menos explícitas do que, por exemplo, ou menos abrangentes do que, por exemplo, a Previdência Social? São, é verdade. Então, sei lá, hoje você deve ter o quê? 50-50, né? Formal e informal no mercado de trabalho. Deve estar aumentando a informalidade, deve ter mais gente na informalidade do que gente na formalidade. Ok. Porém, a Previdência Social é um caso típico em que 75% das famílias desse país recebem algum benefício da Previdência. Você tem uma avó, um avô, alguém que ficou desempregado, alguém que recebe um benefício um benefício continuado, enfim. 75% das famílias tem alguém que recebe alguma coisa. Tem família hoje que está vivendo da aposentadoria do avô e da avó, percebe? Da pensão e assim por diante. Então, o que eu quero dizer é o seguinte,
essa coisa dos sindicatos, na minha opinião, é mais momentânea, mais conjuntural. Agora, é claro que se o sindicato ficar uma coisa totalmente refratária à participação democrática da população, aí, bom, aí, enfim, é a vida. E aí eles vão dar uma banana mesmo, porque a tendência é que o trabalho organizado ele fique menor e essa massa desorganizada fique maior. Se o sindicato desenvolver uma estratégia ultracorporativa, não vai. O Roberto faz uma pergunta que eu acho ótima. Cara, precarização do trabalho, ataque, desmonte da proteção, da previdência, etc., inviabiliza o capitalismo brasileiro? Eu diria o seguinte, inviabiliza um projeto de nação, mas não inviabiliza o capitalismo brasileiro. Por quê? Porque para setores importantes, né, do empresariado nacional, a compressão brutal dos custos do trabalho, né, do valor da unidade salarial, etc. Para quem trabalha, para quem exporta, é ótimo. É simplesmente ótimo. Quanto menos eles pagarem aqui de salário, melhor, porque é um custo a menos, enfim. Para os setores exportadores, quem se lasca normalmente é quem vende para dentro, né? Quem vai ter maior dificuldade, ou coisa do estilo. Porém, para esses setores, você tem o Estado brasileiro, olha que beleza, que garante o lucro, vamos dizer assim, garante a rentabilidade. Né? O principal princípio de rentabilidade das empresas hoje desse país é a conta de juros do governo, quer dizer. Então, para esses setores, você tem... Quem realmente se lasca com isso é o povo brasileiro, porque você não tem condição de encaixar 220 milhões de pessoas numa economia toda ela focada em agronegócio, que é pouco atraente do ponto de vista da criação de empregos, da qualidade de emprego, mineração, entendeu? Não dá para você encaixar 220 milhões de pessoas em agronegócio e mineração, não vai encaixar. Essa conta não fecha, percebe? Então você vai ter uma barbárie nas cidades, você vai ter uma barbárie no campo, você vai ter... Só que isso daí não inviabiliza o capitalismo. Porque o capitalismo brasileiro, com esse governo golpista, o que ele está fazendo? Ele está adotando um programa radical de transição da estrutura social brasileira de um antigo modelo de desenvolvimento mais focado na exploração do trabalho assalariado, ainda que seja um trabalho barato, para um outro tipo de modelo de desenvolvimento apoiado exclusivamente na expoliação social. Exclusivamente exagero. Principalmente na expoliação social. Então, é o seguinte, olha, vamos acumular extensivamente, derrubar a floresta amazônica, acabar com esse negócio de reservas indígenas, vamos, enfim... entrar com tudo na mineração, vamos entrar com tudo no agronegócio, vamos entrar com tudo na expoliação de direitos sociais, vamos entrar com tudo na expoliação da previdência pública, vamos entrar com tudo, vamos desmontar tudo, porque agora, pessoal, não dá mais tempo, o negócio é pilhar o máximo possível, no menor tempo possível. Esse é o plano dos caras. Esse é o plano. Isso inviabiliza o capitalismo? Não. Isso aí está no DNA do capitalismo. Porém, inviabiliza o quê? Um projeto de nação. No final dessa história toda, o que a gente vai ter é um pouco o que é a África do Sul hoje, deem uma olhada no que é a África do Sul, enfim. Aí vocês vão ver mais ou menos o que vai ser esse país daqui a 10, 15, 20 anos, se a gente continuar nessa toada. Né? Olha, o Júnior... O Júnior... Isso se a gente der sorte. Porque a África do Sul também é o país mais desenvolvido da África. Quer dizer, pode ser que a gente não vire a África do Sul, vire, sei lá, Zâmbia, não sei. Pode ser que vire coisa mais complicada. Mas essa tendência é claramente... conectada com esse desmonte de um projeto nacional. Né? Enfim, eu diria, vamos dizer, que é uma lumpenproletarização mesmo, né? Porque você vai ter uma ampla massa de gente excluída completamente de qualquer forma de acesso a mercado de consumo, mercado de trabalho, é uma massa deixada de lado, né? É uma massa totalmente excluída do sistema, vamos colocar assim. Né?
e que vai se virar de algum jeito, porque também é aquela história, o pessoal se vira de alguma maneira, né? Na ilegalidade, por exemplo. Dá uma olhada aqui na região, gente. O motorista de táxi meio que se perdeu aqui na região. Eu venho aqui, eu trabalhei sei lá quantos anos no centro da cidade, coisa e tal. Gostava muito de andar pelo centro. Galera de Deus, a coisa está complicada. Está mais complicada do que estava algum tempo atrás. Bem mais complicada. Depois de um tempo, você começa a identificar como é que o mundo funciona, né? E você começa a identificar como é que o mercado de drogas funciona. E pelo amor de Deus, é um negócio impressionante como está difundido aqui no centro. É incrível, a olhos vistos, né? Não estou falando só da prostituição, não. As pessoas têm que se virar de alguma maneira, estão se virando. Relação do sindicato e movimento social. Na minha opinião, essa é a questão-chave. Qual é o nosso horizonte estratégico? O nosso horizonte estratégico é como articular o trabalho organizado com o trabalho desorganizado. Esse é o grande desafio. Não existe fórmula para isso. Se eu tivesse, eu até estaria apresentando para vocês, porque esse é o meu interesse. Não existe uma única fórmula, não existe, como se diz, um único caminho. Existem muitos caminhos, muitas fórmulas, né? No entanto, eu diria o seguinte, olha, eu vejo pessoalmente, vocês podem achar que eu estou errado, enfim, cada um tem uma opinião. Pessoalmente, eu acho que essa experiência da formação de frentes populares que aglutinam sindicatos, movimentos sociais, movimento estudantil, e que tem, de alguma maneira, além de frutificado, florescido, crescido, tem se conversado, né? Eu acho que essa é uma boa solução. É mais ou menos por aí, né? A gente tem a experiência da Frente Povo Sem Medo, liderada pelo MTST, não é isso? Com alguns sindicatos, ainda que pequenos, participação de alguns partidos políticos da extrema esquerda, né, como o PSOL, notoriamente, o PCB, com a participação de movimento estudantil, né, muitos estudantes e coisa e tal, e que, de alguma maneira, está tentando dialogar com a Frente Brasil Popular, que é uma frente mais tradicional, tem a CUT, tem o MST, tem um setor, evidentemente, de estudantes importante. Ou seja, eu acho que esse é um bom caminho. Ainda é uma espécie de embrião, né? Mas é um pouco por aí, como articular o movimento dos trabalhadores organizado, que não pode ser negligenciado, ou subvalorizado, ou subestimado, com esses setores aí sim, eu acho, mais dinâmicos, hoje no país, né? Alguém falou da ocupação da Frente Povo Sem Medo em São Bernardo, né? Vocês estão lembrados da imagem, né? Fica ao lado da Scania. Né? A Scania foi, eu conto um pouco essa história no primeiro livro, né? Reconto, na verdade, com base nas etnografias que foram publicadas na época e coisa e tal, em especial a do Luiz Rainho, que é uma etnografia pouquíssimo conhecida, mas é excelente etnografia, que acaba, ele põe um ponto final, explode a greve de 78. Enfim, isso é outra história, não interessa. O que interessa é a Scania, eu não sei se vocês sabem, né, muitos de vocês devem saber, das empresas que iniciaram o ciclo grevista de 78, né, na campanha pela reposição salarial levada adiante pelo Sindicato de São Bernardo, na época, Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, né, foi a maior empresa. Né? O início da greve foi orquestrada, foi pensada, planejada pelo sindicato, então não foi algo espontâneo, né? Mas das primeiras empresas que entraram em greve, a Scania seguramente era a maior delas todas, né? E agora, ou seja, ela inaugurou o ciclo grevista de 78, que mudou a cara desse país. Hoje você tem, ao lado da planta, você tem a maior ocupação, hoje ocorrendo, né, no país, né, 7 mil famílias, não foi a maior ocupação do país, mas a maior ocupação atual do país, liderada pelo MTST, com as características que nós sabemos, enfim, conhecemos e assim por diante. Ou seja, tem muito simbolismo aí, percebe?
com o apoio dos trabalhadores da Scania, porque se o pessoal dos condomínios do lado eles estão atirando na ocupação, os trabalhadores da Scania estão apoiando, enfim, passando lá o chapéu, arrecadando alimentos, apoiando da maneira que é possível. Eu tenho certeza que o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC está apoiando, tenho certeza, a gente às vezes fala, eu não sei se está ou não está, então eu posso estar queimando a minha língua, mas acho que está. Enfim, eu tenho certeza que está apoiando também, ou seja, é um pouco isso, percebe? É como estabelecer essas pontes, essas ligações entre o trabalho organizado e o trabalho desorganizado. É aí que está a chave para a gente sair dessa baita, dessa crise na qual a gente se encontra, né? O Benedito fala da década de 90, foi a década da reestruturação produtiva, né? Você lembrou várias das grandes iniciativas, não apenas as políticas de controle de qualidade, né? Enfim, todas as técnicas japonesas de gestão, uma mudança do layout das empresas, um aumento, vamos dizer assim, da integração de processos, né, o modelo japonês, aquela coisa toda, o que produziu, por um lado, uma elevação do desemprego, né, ou seja, aumentou o desemprego, por outro lado, uma certa concentração salarial. Né? Então, se você pegar, como se diz, a curva, né, do emprego nos anos 80, a concentração era entre 3 e 5 salários mínimos. Nos anos 90, a concentração era acima de 5 salários mínimos. O que significa que o emprego ele tendeu a se concentrar naqueles setores que são setores mais qualificados, a desempregar e a desvalorizar o trabalho na base. Percebe? Articulado a isso, uma política de privatização, o que atacou o coração do sindicalismo. Bom, basta lembrar a greve de 95 dos petroleiros, né? Eu me lembro muito dessa greve, pessoalmente eu me lembro. Não apenas porque ajudei a fazer greve, não era petroleiro, mas tinha um companheiro, eu morava em Campinas, a Replan era uma planta importante, o Sindicato dos Petroleiros, eu era muito ligado ao pessoal do Sindicato dos Petroleiros politicamente, né, o pessoal do Luciano Zica na época, né? E aí, em 95, eu já tinha saído do PT, mas estava dando um curso de formação nos sindicatos petroleiros. Nos sindicatos petroleiros. No final de semana. Era um sábado ou um domingo, eu não vou me lembrar. E aí, a coisa mais interessante, uma das coisas mais interessantes que eu testemunhei. Entra a Polícia Federal, essa mesma Polícia Federal que está aí prendendo a rodo, dando dura em todo mundo e matando de depressão o reitor da Federal de São Carlos. Essa mesma Polícia Federal entra no sindicato. Não sei se vocês conhecem sindicatos petroleiros em Campinas, mas tem um prédio, hoje em dia eu não sei, deve ter mudado, mas tem um prédio assim à direita, você tem uma entrada, né? Tem um portão, tem uma entrada, tem um pátio assim para você estacionar, tem um prédio à direita e no fundo tem uma quadra onde a moçada joga. E a quadra era utilizada pela molecada do bairro ali, enfim. E a gente estava no auditório, né? No segundo piso do prédio dos petroleiros. Aí, quando vem, chega a Polícia Federal com aqueles carros, né? E aí o pessoal sai assim para ver o que está acontecendo, né? Aí eles entram com aquela truculência horrível da Polícia Federal, né? Aquela estardalhaço todo. Pegam os poucos computadores, porque na época já existiam computadores, né? Pegam os poucos computadores, pegam alguns papéis, alguns arquivos, fichários, coloca tudo na viatura lá, um camburão. E aí, super truculento. E aí tinha uma molecada jogando futebol de salão na quadra, né? Aí o cara da Polícia Federal chega, dá uma dura na molecada, coloca a molecada perfilada, dá uma bronca na molecada, pega a bola e leva embora a bola. É assim, é o máximo da arrogância, era só para sacanear a molecada, não tinha nada, eles não podiam, era só para demonstrar que eles eram a autoridade ali, percebe? É isso, cara, é isso que acontece. Enfim, mas isso era nos anos 90, né? Governo Fernando Henrique quebrando a espinha dorsal do sindicalismo, quer dizer, então, você tem uma desnacionalização, uma política de privatização, uma política de terceirização, porque é nesse momento que começa, de fato, a política de terceirização no tecido produtivo brasileiro, enfim. Além da reestruturação produtiva que concentrou renda, qualificações, enfim, multiplicou esse emprego subremunerado na base e por aí afora, né?
e a Clarice sobre o Bolsonaro. Você coloca uma questão que é chave. Eu diria para você, bom, quem está votando no Bolsonaro? É verdade que há 6 meses atrás, a massa do voto do Bolsonaro estava mais concentrado nos setores mais escolarizados, só que isso aí mudou. Eu não sei se vocês têm acompanhado as pesquisas de opinião, né? Hoje você tem uma massa mais robusta na base. O que quer dizer isso? Quer dizer que as pessoas estão procurando alternativas. Enfim. E existem muitas tendências. Existem tendências e, ao mesmo tempo, contratendências. A gente fala no Bolsonaro, né, e acha que estamos a... É um risco mesmo, claro que é. É evidente que sim. Mas a gente não pode se esquecer que 35% da população vota no Lula. No Nordeste, é mais de 50%. Eu tive, uma semana atrás, eu estava em Fortaleza. Eu percebi o que é aquilo. No Nordeste, mais de 50% das pessoas votam no Lula. Então, você tem tendências e contratendências. A cena política está mais polarizada. Qual é o resultado disso? Ninguém sabe. Ninguém tem bola de cristal. É uma eleição com, outra eleição sem o Lula. Provavelmente vai ser sem o Lula, o ano que vem. Então, nós teremos um cenário de fragmentação política muito aguda. Para quem o pessoal mais velho, vai ser provavelmente uma eleição parecida com 89, com sei lá quantos candidatos, todos eles mais ou menos desconhecidos e muitos com chance de chegar ao segundo turno. Nesse cenário é que eu acho que o Bolsonaro ele é ameaçador. Porque alguém que parte de um patamar muito alto numa eleição muito fragmentada, ele tende a carimbar o bilhete para o segundo turno. E num segundo turno que você não sabe quem vai ser o adversário, pode ser que ele... Porque, gente, sem brincadeira, se for Bolsonaro e Dória para o segundo turno, é muito capaz que a classe trabalhadora brasileira desse país puna o sistema político tradicional votando no Bolsonaro. É muito capaz que isso aconteça. Eu não descartaria. Não sei se alguém aqui descarta. Numa eleição, Bolsonaro-Dória no segundo turno, um amigo meu tem um nível muito científico para medir o humor popular, né, que ele diz que é assim, é o índice de emputecimento da galera. Né? O índice de emputecimento da galera vai estar tão alto com a cassação do voto, do Lula, por exemplo, que eu não descartaria de ter, sei lá, quantas pessoas no Nordeste que votariam no Lula votando no Bolsonaro. Eu não descarto isso. Eu não descarto. Aliás, eu daria como certo. Esse pessoal não vai votar em Dória. Não vai votar em Dória. Então, assim, a gente pode, sei lá, pode dar zica aí. O pessoal está falando muito em, mas o Bolsonaro não tem partido. É verdade, não tem partido. Mas um cara que sai desse patamar aí de 20%, será que precisa de partido? Mas na televisão, tempo de televisão. Olha, vamos ver como... Mas eu não fico muito... Eu acho que, sei lá, ninguém tem bola de cristal, eu também não tenho, são apenas opiniões. O que eu posso dizer com certeza é que a gente precisa não apenas colocar as nossas barbas de molho, mas a gente precisa investir o melhor das nossas forças em fortalecer um polo democrático que seja capaz de estruturar uma campanha à esquerda e que seja, vamos dizer assim, que aponte para um horizonte crível para esses setores que eventualmente votariam no Lula e não vão poder votar, enfim. A gente tem que reinventar um projeto de esquerda nesse país, sem o qual pode ser que dê, de fato, sei lá, Bolsonaro e Dória no segundo turno, e aí pronto, a coisa está totalmente comprometida. E a gente vai para um momento da história meio sombrio, assim, meio nebuloso. Ninguém sabe o que vai sair daí. Bom, Rui, obrigada. Obrigada a todos vocês pela presença. Como sempre, o Rui instiga a gente aqui a pensar. O desafio, a gente já sabe, ele é grande. Passar por todo esse processo de desconstrução, se reinventar e
conseguir dar resposta para questões que você está trazendo aí, exemplo do que aconteceu na África, e que, de uma certa forma, a gente já verifica nesse país há muito tempo, que é a desigualdade, a pobreza, e isso intensificado agora por uma desconstrução que você está colocando, que extremamente importante para a luta e defesa dos direitos dos trabalhadores. Então, agora cabe a gente aí catar os caquinhos e se reinventar. Obrigado, Rui. Espero que você possa estar com a gente aqui brevemente. Obrigada, gente. Até a próxima. Gente, ó, os dois livros. Tá bom? O Rui vai dar 5 minutinhos ali fora. Ele era do doutorado, eu estava no mestrado. Ele fez o doutorado antes. Alex quer te fazer um convite também. Uma sondagem aqui. Eu trabalho na Secretaria Geral da CUT, e nós queremos uma sondagem para te levar para um ciclo de debate em dezembro. Nós somos precariado e a ver se vão fazer. Na CUT de São Paulo? A CUT Nacional, São Paulo. Ótimo. Em dezembro. Deve ser no dia 13 de dezembro. Dezembro não tem agenda, né? Tá ótimo. Pode ser? Vamos fazer. Vamos aí, né? Na luta. Que legal. Maravilha. Sou aluno da pós-graduação.
Obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado.